Olá, Teoria 2, sejam muito bem-vindos a mais um ano 2021 aqui, né, da nossa aula. Então, para quem esqueceu de mim, para quem não lembra, eu sou a professora Alana. É um prazer receber vocês de novo aqui no Projeto IB Criar e Tocar. E simbora para nossa primeira aula. Então é o seguinte, a gente começou o nosso semestre aí, né? A gente teve semana passada as nossas aulas síncronas, né? De boas-vindas com todas as matérias. Se você perdeu, eu não acredito que você perdeu essa aula de boas-vindas, mas tudo bem. A gente vai dar hoje um resumo do que a gente falou lá na aula passada. Então, na aula síncrona, a gente já começou vendo matéria, porque esse semestre, esse ano, na verdade, tem muita coisa pra gente fazer, então a gente já começou vendo matéria já. Então hoje, lembrando, já pega sua apostila lá, já pega seu lápis, seu caderno para você anotar as coisas, que tem bastante coisa pra gente ver hoje. Então hoje a gente vai começar a estudar som. Então a gente viu durante todo o ano passado o que era música, o que é figura musical, o que é solfejo, o que é ditado. E aí agora que vocês já estão um pouquinho mais entendidos do assunto, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Então hoje a gente vai falar sobre som. Então existem dois tipos de som. A gente tem os sons regulares e os sons irregulares. O que é um som regular? O som regular, para ele ser classificado como um som regular, ele resulta, né, das vibrações sonoras, né? Então, a partir do momento que esse som é emitido, ele gera, né, vibrações sonoras regulares. E para ele ser um som regular, ele precisa ter 4 propriedades. Então, decora isso. Para ele ser um som regular, ele precisa ter 4 propriedades. Então, ele precisa ter altura, ele precisa ter duração, ele precisa ter intensidade e ele precisa ter timbre. Então, ele precisa ter essas 4 características para a gente classificar um som como um som regular. Altura, duração, intensidade e timbre. Não necessariamente nessa ordem, mas ele precisa ter essas 4 propriedades. E o som irregular é tudo aquilo que não tem essas propriedades, que a gente não consegue discernir um do outro, que a gente não consegue escrever o que está acontecendo. Lembrando que o som regular a gente consegue escrever através de notação musical. O que é a notação musical? São as figuras musicais que a gente tanto fala, né? Já o som irregular a gente não consegue escrever. Então, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos de sons regulares e irregulares. Então, por exemplo, um som regular, um canto de um passarinho. Quando um passarinho canta, eu consigo, né, se eu tiver já um ouvido musical treinado, eu consigo anotar a melodia que ele tá fazendo, ele tá cantando, então eu consigo anotar as figuras musicais, as notas musicais. Por quê? Porque ele tem essas 4 propriedades, ele tá lá na altura, ele tem intensidade, ele tem duração, ele tem timbre, que a gente já vai ver mais pra frente o que é cada um. Então eu consigo anotar o canto de um pássaro, ou seja, é um som regular. Já, por exemplo, uma britadeira, eu não consigo anotar o que ela tá fazendo, porque é um som irregular, um som confuso, né? Então ele não tem duração, ele não tem altura, ele não tem timbre, ele não tem intensidade. Então, por exemplo, britadeira, ou o som de, por exemplo, uma batida de carro ou uma panela caindo no chão. Então tem todo esse tipo de questão. Então a gente consegue diferenciar isso, né? Então o som do passarinho é um som regular, o som de uma britadeira, de uma TV Chiano é um som irregular. Então, lembrando, para um som ser regular, ele precisa dessas 4 propriedades que a gente viu. Se um som não tem essas 4 propriedades, significa que ele é um som irregular. Então, primeiro, som regular, ele pode ser escrito, né, notado, e para ele ser regular, ele precisa das 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. Um som irregular não tem essas 4 propriedades e a gente não consegue escrever ele com a notação musical comum, ou seja, semibreve, mínima, semínima, a gente pode até anotar, mas não escrever com notação musical. Então, o que vocês vão fazer agora? A gente tem uma atividade
logo abaixo aí que ele tá pedindo, dê 4 exemplos de sons regulares, dê 4 exemplos de sons irregulares. Vocês vão fazer essa primeira página, então eu vou deixar aqui do ladinho o número da página que vocês vão fazer. Vocês vão tirar foto dessa atividade e mandar lá no link tarefa. Lembrando que, para a gente contabilizar a nossa presença, a gente precisa responder as tarefas, tá? Então, nunca deixem de responder as tarefas. Por mais que às vezes a gente assiste o vídeo, a gente acaba esquecendo de responder a tarefa. Não se esqueçam, respondam as tarefas para vocês conseguirem ter presença. Então, lembrando, vocês vão anotar, né, esses exercícios, vocês vão copiar, né, enfim, que vocês vão fazer aí. Vocês vão tirar foto e mandar pra gente lá no link tarefa e eu vou corrigir, ok? E aí a gente já vai contabilizando os pontos pra gente conseguir, no final do ano, passar com uma nota boa, em nome de Jesus, pra teoria 3. Tá bom? Então é isso. Ficou com alguma dúvida, qualquer questionamento, entre em contato comigo, que aí eu ajudo vocês, não tem problema nenhum. Lembrando que as tarefas são colocadas às quintas-feiras e retiradas terças-feiras, meia-noite, tá? Então não se esqueçam desse prazo aí, tá bom? Então é isso. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau!